Vamos lá. Imagina a seguinte situação. O maior líder da direita convoca os caminhoneiros para parar tudo. Os caminhoneiros topam parar tudo, todo mundo começa a parar, mobilizar e dizem que só vão voltar a fazer a economia girar depois que ministros do Supremo Tribunal Federal forem empichados. O agro começa a aderir e pode ser a maior paralisação que o Brasil já viu. A Polícia Federal acabou de anunciar a divulgação de PowerPoint do Bolsonaro nesse sentido, com convocação para que manifestantes e os caminhoneiros parem de forma geral. A gente vai analisar essa matéria do jornal Metrópolis, mas já deu para você perceber o nível e o clima quente desse editorial. Hoje é dia 20, sexta-feira. Esse é o nosso segundo editorial do dia. E aí, se os caminhoneiros topassem parar, será o que aconteceria? A gente vai analisar essa matéria do Metrópolis com vocês. Outro ponto que a gente vai discutir. O ministro do Supremo Alexandre de Moraes resolveu tomar duas medidas. Uma delas, mandar prender o Câmara, ex-ajudante do Bolsonaro, por algo que ele não fez. A classe jurídica ficou revoltada com isso. A outra medida, mandou investigar um advogado pelo que ele fez e deveria ter feito. A OAB nomeou uma defesa, um representante, que disse o seguinte para o ministro Alexandre de Moraes: a tentativa de calar a defesa não será admitida pela OAB. O recado foi direto ao ministro Alexandre de Moraes. Para por aí não. A BBC Brasil resolveu jogar lenha na fogueira. É o seguinte, tem uma matéria que está circulando de que ampolas de urânio desapareceram do Brasil. Depois de um apagão, no mesmo time em que navios iranianos de guerra estavam aqui. E aí, vocês sabem que o motivo do ataque de Israel ao Irã é porque estão produzindo bombas nucleares, usando urânio. Então, existe uma investigação se o Brasil está sendo conivente com isso. Agora, para jogar fogo, para jogar lenha na fogueira, para apagar o fogo com álcool, a BBC News vem e publica esta matéria. O dia em que o Brasil fechou um acordo nuclear com o Irã. Aí é que o bicho pega ainda mais pro Lula. O Lula, inclusive, está sendo amplamente criticado em todas as frentes políticas que você possa imaginar. É o pior momento do Lula até agora. E sabe qual é o ponto mais interessante? Tem uma teoria de que o Alckmin colocou o Lula lá só para depois dar rasteira no Lula e dar um golpe de Estado. Pois é, o Lula, durante um podcast com o Mano Brown, manifestou sobre a possibilidade do Alckmin dar um golpe igual o Temer. E se o Temer for golpista? Quer que eu diga para você o resultado disso? Quais são as ações ou nomeações do Temer que são inválidas, injustas e ilegais? Você viu que o bicho está pegando. Por fim, a gente vai falar também da deputada federal Carla Zambelli, que já admite a possibilidade de ser presa e extraditada. E busca, ajuda ou suporte jurídico no caso do pisolato, do mensalão. O que quer dizer isso, Calma que eu tô aqui para te explicar. Então vamos lá. Não esqueça de se inscrever no canal. Se é interessante para você, inscreva-se no canal para sempre receber as informações aqui. E cada matéria que eu trago, toda a fonte é citada. Para você não ter perigo de cair em fake news, nem nada nesse sentido. Então, inscreva-se no canal para estar, com certeza, num canal que traz conteúdo com seriedade para você, tá bom? E se você estuda, a possibilidade de ter um plano B em relação a esse caos que se tornou o Brasil, hoje, sem sombra de dúvidas, o Uruguai é um dos melhores países. Então, só entrar em contato aqui, ou pelo QR Code, agenda uma consulta para saber os benefícios. Curso de medicina de graça, redução fiscal ou isenção geral fiscal. Se você tem receita estrangeira, você não paga nada de imposto no Uruguai. Isso vale a pena. Entre em contato e agenda a sua consulta. Vamos lá, pessoal. Vamos chegando.
Já está começando as articulações políticas. É o seguinte, o Bolsonaro está em Goiás, inclusive vai ter um evento em Goiás, uma feira onde o Bolsonaro está. E a primeira ação do Bolsonaro foi se juntar com o Caiado. Sim, teve uma reunião bilateral com o Caiado, onde eles vão tratar de uma agenda nacional. O Caiado é um nome que não deixa de ser cogitado até para a presidência da República ou com apoio do próprio Bolsonaro. O que cá entre nós, eu gosto do Caiado, mas faz cada coisa. Por exemplo, agora, dar o título de cidadão goiano pro Toffoli e pro Gilmar Mendes, você já tinha pouca chance, aí que caiu mesmo. Eu pensaria 10 vezes em votar no Caiado depois de uma dessa. Cá entre nós. Foi patético. Agora, a gente precisa entender o seguinte, não deixa de ser um nome que tem um bom apoio e um apelo dentro de Goiás. O Bolsonaro, ele sentou com o Caiado. Tem um vereador de Goiás, que é o Vitor Hugo, era deputado federal, e seria um nome possível para o Senado Federal, apoiado pelo Bolsonaro em 2026. Depois dessa articulação, o Vitor Hugo foi cogitado para a Câmara dos Deputados, e não Senado. Câmara dos Deputados. E aí, a grande questão que fica agora é que parece que o Bolsonaro está alinhando com o Caiado uma articulação política para que um nome do Caiado seja indicado ao Senado Federal. Espero que não seja um nome, né, que dê título de cidadão para o Gilmar Mendes e para o Toffoli. Agora, a grande questão é, o Bolsonaro vai ter que articular como nunca. E isso aí ficou claro e evidente. O Michel Temer, por seu lado, está tentando flertar com o Caiado, Tarcísio, Ratinho Júnior, pegando os governadores de direita, centro-direita, e articulando um bloco para minar um pouco a força do Bolsonaro. Se isso vai dar certo, não sei. Duvido muito. Eu duvido muito que exista direita sem Bolsonaro no Brasil. E vocês sabem que eu sou bem isento, critico o Bolsonaro quando precisa, mas uma coisa é certa, é a maior liderança política do Brasil. Se Temer e o grupo dos governadores quiserem rachar com Bolsonaro, eu lembro de um governador para servir de exemplo para eles. Vocês lembram do João Dória? Pois é. Caiado, Tarcísio, Ratinho e companhia, o destino pode ser o mesmo do Dória, se quiserem bater de frente com o Bolsonaro em relação ao eleitorado de direita. Falei besteira? Estou mentindo? Me corrija se eu estiver errado. Mas não para por aí, não. Imagina o seguinte, 7 de setembro de 2021. Talvez um dos discursos mais eloquentes que o Bolsonaro deu. E ali neste discurso, Bolsonaro subiu o tom, levantou o tom contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Disse que ia fazer e acontecer. Hoje, a Polícia Federal libera uma matéria, e nessa matéria diz o seguinte, a Polícia Federal encontrou um PowerPoint de ação de Bolsonaro para o ato de 7 de setembro. E o que seria isso? Eu vos explico. Mensagens apreendidas no aparelho celular do ex-ajudante de ordens do general Braga Neto, tá? Do ex-ajudante do Braga Neto, tá? Mostram a existência de um PowerPoint que detalhava como o governo Bolsonaro atuaria às vésperas do 7 de setembro de 2021, o que a Polícia Federal aponta como mecanismos de pressão articuladas por integrantes do governo. A Polícia Federal localizou mensagens e arquivos de PowerPoint no celular do coronel Flávio Peregrino. Em 2021, Bolsonaro convocou caminhoneiros e manifestantes à esplanada durante as comemorações da independência. Os investigadores encontraram 2 arquivos de PowerPoint com cenários planejados para os dias que antecediam 7 de setembro. Um deles, intitulado 7 de setembro, dia anterior, apresenta slides sobre como o Ministério de Defesa deveria atuar. As informações constam em um relatório da apreensão do celular do coronel. Neste documento, são listados 14 fatores intervenientes na comunicação. O que diz? Nada. Simplesmente nada. Foram convocados, tinha mecanismo de defesa,
Um dos slides era intitulado O que comunicar? Ou seja, guerras de narrativas. Explicar, né, o quanto o Supremo Tribunal Federal agia contra o Brasil. O quanto o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal vinha atuando no cerceamento da liberdade, né, no cerceamento dos direitos e garantias fundamentais do povo brasileiro. Todo mundo acompanhou o 7 de setembro e é por isso que o Bolsonaro está inelegível. Agora, o que aconteceu nesse 7 de setembro? E aí é onde você vai ficar bravo comigo. Os caminhoneiros toparam. Começou a parar tudo, começou a paralisar tudo. Essa é uma das maiores críticas que existe ao Bolsonaro. Imagina, literalmente, se todos os caminhoneiros parassem e começaram e falassem: a gente não volta enquanto não tiver impeachment. Pressionassem o Congresso, fossem para Brasília. O que teria acontecido com o Brasil naquela época? Um levante do povo, era o povo parando. Aconteceria que a pressão do povo daria resultados. Só que o Bolsonaro, naquela época, e essa é uma crítica grande que o Bolsonaro recebe dos seus apoiadores, o Bolsonaro gravou um áudio com um pedido para os caminhoneiros liberarem as estradas. Os caminhoneiros promoveram manifestações e bloquearam rodovias em 12 estados do país. Lá no dia 8 de setembro. Tá. Então, no dia 7 de setembro, o Bolsonaro faz uma mega manifestação. No dia 8, os caminhoneiros param e no mesmo dia 8, Bolsonaro pede para todo mundo voltar à vida normal que ele ia resolver com a diplomacia do Congresso. Esse aqui é o áudio que foi liberado à época, né, que fez com que o Bolsonaro recebesse muitas, mas muitas críticas. São nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial aí os mais pobres. Então, não toque nos caras aí, se for possível, tá? Liberar, tá, ok? Pra gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, tá, ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu. Esse áudio circulou o Brasil inteiro, né? Gerou repercussão absurda à época. Você lembra disso? E aí eu quero a sua opinião. Você concorda ou não com o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro disse: não, deixa, que a gente resolve aqui em Brasília, senão a economia vai afundar. Pois é. O que a gente está vendo hoje mesmo, né? Um estado de caos sem precedentes. Agora, muita gente, inclusive, questionou na época. Falou: peraí, como assim? Não pode ser o Bolsonaro. O Bolsonaro convoca as manifestações num dia, o povo para, os caminhoneiros param, e no outro dia esse áudio circula para todo mundo voltar. Alguma coisa aconteceu. Você não acha que aconteceu alguma coisa? Tanto é que as pessoas duvidaram. O Tarcísio teve que aparecer e falar: não, era o Bolsonaro mesmo. Olá, 8 de setembro, já passam das 10h38 da noite. 8 de setembro. Todos os caminhoneiros começaram a parar. O áudio saiu no próprio 8 de setembro. No 7 de setembro, o Bolsonaro fez o discurso eloquente. No dia 8 de manhã, os caminhoneiros começam a parar e o agro fala que vai parar também. No mesmo dia 8, o Bolsonaro solta o áudio. Os caminhoneiros não acreditam e o Tarcísio confirma. Foi o Bolsonaro mesmo. E nos grupos de caminhoneiros, muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da República é real e se esse áudio é atual, se esse áudio é de hoje. Bom, esse áudio é real, é de hoje e mostra a preocupação do presidente com uma paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia, de inflação, que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Nós já temos hoje um efeito no preço dos produtos, em função da pandemia. A inflação hoje tem uma componente internacional e uma paralisação vai trazer desabastecimento, vai acabar impactando os mais pobres, os mais vulneráveis e prejudicando a população. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a melhoria da situação do país, há uma preocupação de todos com a resolução de problemas graves, mas a gente não pode tentar resolver um problema criando outro e principalmente prejudicando os mais vulneráveis. Daí a preocupação do presidente da República
Então peço a todos aí que ouçam, que escutem atentamente a palavra do presidente, que a gente tenha serenidade para pavimentar um futuro melhor. O presidente, no áudio mesmo, fala que a solução do problema vai se dar através do diálogo das autoridades. Então vamos confiar nesta condução, no diálogo, e vamos em frente. E aí, o diálogo foi mais efetivo que os caminhoneiros? O que vocês acham sobre isso? Bolsonaro acertou, não acertou? Eu quero a opinião sincera de você. Eu já tenho minha opinião sobre isso aqui, e toda vez que eu abro a boca, vocês me dão porrada pra caramba, né? Eu não penso que o Bolsonaro tem sempre razão, tá? Então, eu acho que hoje o diálogo, né, nos levou aonde a gente tá hoje, tá? Qual é a opinião de vocês? O que vocês acham? Né? Eu queria saber a opinião de vocês. Se o Bolsonaro acertou realmente mobilizar, parar 8 de janeiro em busca de impeachment de ministros, se era o caminho, se não era o caminho, se foi acertada, se o Tarcísio acertou junto com o Bolsonaro, errou. Qual é o posicionamento de vocês? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos lá, inclusive, né, quando a gente fala sobre tudo que está rolando no Brasil, será que o Estado Democrático de Direito está sendo bem observado? Será que hoje o que acontece no Brasil era o que você sonhava para o seu país? Eu acredito que a resposta seja negativa. Olha só, advogado diz que tentativa de calar a defesa não será admitida, não. A Comissão dos Direitos e Prerrogativas da OAB escalou o advogado Renato Marques Martins para defender o criminalista Luiz Eduardo de Almeida Cantos, alvo de inquérito da Polícia Federal por suposta obstrução de investigação do plano de golpe. Não foi isso que aconteceu. O inquérito foi determinado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, a instauração de uma investigação contra o advogado que nada mais fez do que bem e devidamente exercer a defesa do seu cliente, verificando se as acusações contra aqueles que eram verdadeira ou falsa representam uma tentativa de calar a defesa, que não deve ser e não será admitida em uma sociedade democrática, disse o Renato Martins, mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, que entendeu muito bem, né, que o que aconteceu com o advogado Cantos é absurdo. Deixa eu explicar para vocês, para o vídeo não ficar muito extenso. O Mauro Cid trocou diálogo, mediante um aplicativo, com o advogado, o Marcelo Câmara. O Marcelo Câmara não se tem prova nenhuma que ele trocou informações com o Mauro Cid. Havia uma proibição de que os réus conversassem entre si. Então, uma proibição era para os réus que são partes no processo. Os advogados não são partes. Então, o Mauro Cid, ao conversar com o advogado, violou a proibição. Se alguém tinha que ser preso, Mauro Cid. Mas não foi. O Marcelo Câmara, ninguém sabe se ele sabia ou não do diálogo do advogado com o Mauro Cid. Mesmo não sabendo, mesmo não tendo sido ele foi preso. O Mauro Cid não. O advogado, que não tinha proibição nenhuma contra ele, e ele tem o papel de coletar o máximo de provas o suficiente. Que não poderia ser, de forma alguma, investigado. Agora, é indiciado pela Polícia Federal. Olha, aplicou-se uma modalidade no direito brasileiro que ninguém nunca viu, inclusive na lei, nunca teve, que é um terceiro ser punido pelo ato do outro. Deu ruim, hein? Vamos lá, pessoal. Esse aqui, né, é de deixar a gente de cabelo em pé. Olha só, a BBC News publicou hoje uma matéria que diz o seguinte, peraí, o dia em que o Brasil fechou um acordo nuclear com o Irã. Meu amigo, o Brasil já fechou. Há 15 anos atrás, o Brasil assumiu o protagonismo internacional, inédito, ao mediar, junto com a Turquia, um acordo nuclear com o Irã. Então, se o Irã hoje está com risco de ter uma bomba nuclear e estragar meio mundo, adivinha o dedinho, ou melhor, a falta de dedinho de quem estava lá. Veja essa foto. Anunciado em 17 de maio de 2010, após muito ceticismo, o acordo foi celebrado como um sucesso pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
no último ano do seu segundo mandato. O acordo obtido pelo Brasil previa a entrega de 1,2 toneladas de urânio de baixo enriquecimento, 3,5%, para a Turquia, em troca de combustível para um reator nuclear a ser usado em pesquisas médicas em Teherã. Pois é, essa publicação sai depois de navios de guerra iranianos atracarem em fevereiro de 2023, primeiro ano do terceiro mandato do Lula, aqui, mesmo contrariando Israel e Estados Unidos. Lula falou que a soberania é do Brasil e ele deixa o terrorista que quiser atracar aqui. Problema, dane-se. Chegam os navios de guerra iranianos. Dá um apagão no Brasil. E aí, ampolas de urânio desaparecem. Coincidência que é na mesma época, mas é só coincidência. Começa a sair agora matérias nos jornais de que Israel e os Estados Unidos estão investigando o Brasil. Se isso for verdade, se realmente tiver uma investigação nesse sentido, vocês não têm noção do tamanho da bronca que o Lula achou para ele agora. Meu amigo. Se for real, o Brasil pode ter sanções e consequências inimagináveis. O bicho vai pegar aqui para nós brasileiros por causa de medidas, né, do próprio Lula. Vamos falar de golpe, mas não é do golpe do Bolsonaro. Próximo bloco. Pessoal, é o seguinte, existe uma teoria, é só teoria, tá? Teoria da conspiração. De que em 2023 todo mundo acreditava nisso, e eu também, de que o Lula era só um fantoche. Iam colocar o Lula com o Alckmin, o Lula ia fazer uma tragédia, e nisso ninguém errou, tá fazendo uma tragédia na economia do Brasil, na moral do Brasil, na segurança pública do Brasil, no plano internacional do Brasil, nas receitas do Brasil, no fiscal do Brasil, tá lascando todo mundo. Isso não foi diferente do que a gente já imaginava. Mas aí a teoria dizia que o brasileiro não ia aguentar isso. O Congresso não ia aguentar isso. E o que ia acontecer? Impeachment do Lula. E aí, o próprio Alckmin assumiria pleno, esplendoroso, como o novo Michel Temer. Pois é, ontem, num podcast, o seu Lula resolveu falar sobre isso. Essa aqui é pra acabar, viu? É pra cair a unha do pé. Acertamos com o Alckmin. Ele não daria golpe, como o Michel Temer deu, diz Lula. Olha só o que diz a matéria. Acertamos com o Alckmin, ele não daria golpe, como o Temer, diz Lula. O presidente elogiou o trabalho extraordinário do vice à frente do Ministério do Desenvolvimento e destacou sua lealdade extraordinária. Fecha aspas. Lula disse que a escolha de Alckmin evita situações como o impeachment de Dilma. Ele não é esse tipo de gente, como o Temer. Declaração feita no podcast Mano a Mano do tal do Mano Brown lá. Olha só, vem cá. A gente precisa observar isso aqui juridicamente falando. Teve golpe ou não teve golpe no caso da Dilma Rousseff? Porque se teve golpe, o Michel Temer era um presidente ilegal, inapto, um usurpador. Deveria até ser preso se o golpe existiu. E, inclusive, todas as nomeações que ele fez deveriam ser nulas de pleno direito. E aí teve um ministro do Supremo Tribunal Federal que foi nomeado pelo Temer, que se chama ministro Alexandre de Moraes. Então, precisamos decidir. Se teve golpe, o Temer era ilegítimo e os ministros que o Temer nomeou são ilegais. Agora, se não teve golpe, nós estamos diante de um ataque às instituições. Duvidar do Supremo é o mesmo que duvidar das urnas eletrônicas. Falar que teve golpe é um ataque. Lula deveria ficar inelegível? Você concorda comigo? O Lula deveria aqui, por questionar as instituições, ser inelegível e responder por tentativa de golpe de Estado. Ele sim está realizando o golpe de Estado? Pois é, pessoal, a gente precisa se decidir, né? Precisa de uma decisão. Porque eu tô vendo isso acontecer com o Bolsonaro, por ter atentado contra instituições, mas com o Lula
ele pode falar à vontade, né? No mínimo, o Temer deveria entrar no STF processando o Lula. No mínimo, calúnia, né? Porque é crime, viu, Temer? Dar golpe é crime. Tá vendo o que tá acontecendo com o Bolsonaro? Ele atribuiu o crime a você. Você vai ficar calado? Devia agir contra o Lula. Vai lá. Manda lá no Supremo. E como é ação de golpe, tem que cair na mão do Alexandre de Moraes. Que aí também é vítima desse caso, porque quando Lula fala que o Temer é golpista, ele fala que o Moraes é ilegítimo, o Moraes, que é vítima, devia julgar o Lula. O que vocês acham dessa história? Né? Seria interessante. Vamos lá, pessoal. A situação da Carla Zambelli não tá nada fácil. Eu já deixei muito claro para vocês. Se eu tivesse um canhão do tamanho da caneta do ministro Alexandre de Moraes mirada para mim, eu ia para os Estados Unidos. Jamais para a Itália. Agora, olha só essa matéria da revista Isto É. A Carla Zambelli parece que deixou escapar que ela já acredita que ela vai ser presa e pode ser deportada, né, extraditada. A Carla Zambelli já admite ser presa e deportada, mas invocou o caso Pisolato, lá do Mensalão. Um caso que custou milhões de reais aos cofres brasileiros, tá? De algum lugar da Itália, onde estaria vivendo após Alexandre de Moraes decretar sua prisão e encaminhar o seu nome para a difusão vermelha da Interpol, índex dos mais procurados em todo o mundo, a deputada federal licenciada Carla Zambelli distribui um documento intitulado Dossiê Técnico de Defesa, por meio do qual ela reitera a versão de que é inocente no caso da invasão do sistema de justiça e já trabalha claramente com a hipótese de ser aprisionada e deportada para o Brasil. Ao longo de 10 capítulos que compõem o relatório, ela procura sensibilizar o governo italiano, caso sua extradição seja decretada por Roma, o que ela também já admite e faz um paralelo com o caso Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil. Ou seja, tem que ser julgado primeiro na Itália, cumprir todo o período de julgamento na Itália para confirmar a decisão, para só depois, né, ser extraditada, se for o caso. O caso Pisolato, né, foram acho que 3 anos no processo de extradição. A Carla Zambelli pretende ganhar tempo. Agora, uma coisa é certa. A Carla Zambelli entra num limbo e não se sabe qual será o posicionamento do governo italiano em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Já lá nos Estados Unidos, a Carla Zambelli teria muito mais facilidade, inclusive, né, ao ponto de demonstrar que há uma inimizade do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, declarar a suspeição do ministro Alexandre de Moraes para o seu caso e conseguir um asilo político. Então, na minha análise, a Zambelli cometeu um vacilão em ter ido para a Itália. É pelo menos o que eu penso, né? Espero estar errado. Vamos lá, pessoal. Outro caso que está dando o que falar é o Eduardo Bolsonaro. Se a gente falou da Carla Zambelli, para mim, é exílio, sim. Assim como o Eduardo Bolsonaro. Se não tem o risco do Eduardo Bolsonaro ser preso, por que ele vai sair do Brasil e ficar por lá, abandonar o seu mandato de deputado federal, um dos mais bem votados do Brasil, diga-se de passagem? Agora, presta atenção. Jornal Metrópolis. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro afirmou na quarta-feira que a ida dele para os Estados Unidos foi motivada por receio de ser humilhado e também para evitar um bote da Procuradoria-Geral da República. É óbvio. Olha só, sabe o que é a parte impressionante aqui? É o Metrópolis publicando um vídeo da CNN com um react do Eduardo Bolsonaro. Acompanha aqui comigo. Volta para cá, Gustavo Uribe. Hoje a gente está podendo só uma aparecer observação. bastante aqui. O deputado tem toda a razão nas análises e avaliações dele. Mas a gente não costuma chamar Eduardo Bolsonaro de exilado, porque ele não é exilado. Ele não era nem investigado quando ele foi para o exterior. É uma percepção. Eu não era nem investigado. Eu fui para o exterior, estava o líder do PT pedindo meu passaporte e o Moraes mandando para a PGR se manifestar. Em 5 dias a PGR não se manifestou porque estava esperando eu retornar para o Brasil para dar o bote, para me humilhar e tirar qualquer possibilidade que eu pudesse de fazer o meu trabalho lícito internacional, como o próprio PGR depois falou, né, depois de 18 dias, mas falou, e o Alexandre de Moraes no mesmo dia arquivou. Mas isso para vocês parece que não é nada, né? É motivo de risada.
Opção do deputado, o deputado Eduardo discurso. Bolsonaro saiu do Brasil porque quis, por escolha Exatamente. própria, é deputado licenciado hoje. Porque eu quis escolha própria, porque não é você que está respondendo a até 12 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A acusação e o inquérito só vieram depois que o secretário Marco Rubio disse que estava analisando sanções contra o Moraes. Sabe por que eu tô aqui? Porque pessoas iguais a vocês encaram com normalidade prender o Daniel Silveira por conta das falas, né? Dão contornos de legalidade a inquéritos que são claras perseguições. E é por isso que eu tô aqui fora, porque se eu retornar, sabe o que vai acontecer? Eu vou pra cadeia. E vocês, como bons lambibotas do governo, vão dizer que foi uma prisão justa. É por isso que eu tô aqui fora, não é por outro motivo não, tá? E a gente Pois é, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro tá certinho, né? Acertou aqui no teor das suas críticas. E se eu tivesse no caso do Eduardo Bolsonaro, né? Ou será que a imprensa esqueceu do... Eles querem pegar o Eduardo Bolsonaro das conversas do Tagliaferro. Ou use a sua criatividade. Pois é. Então, num Estado democrático de direito, onde as pessoas usam a criatividade, não tem outro caminho senão o autoexílio. Então, sim, é óbvio que o Eduardo Bolsonaro está em autoexílio. Se ele ficar no Brasil, ele vai preso? Preso. Por estar fazendo a mesma coisa que Gleisi Hoffmann e outros da esquerda fizeram com o Lula, quando o Lula estava preso? Sim. Então, claro, óbvio e evidente, se tem 2 pesos, 2 medidas, e a pessoa pode ser presa enquanto outros faziam a mesma coisa e não podia ser preso, que não tem isso, senão perseguição. Então, acho, né, que a narrativa da CNN aí não colou muito bem, não. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Mais um editorial para vocês. Às 4 horas da tarde a gente tá de volta. Não esqueça, tá? Não esqueça de inscrever-se no canal. Que Deus te dê uma mesa farta. Agora na hora do almoço eu sempre gosto de falar isso, tá? Uma mesa farta para você, para toda a sua família. Que nunca falte o pão de cada dia. Fechou? Grande abraço e até o próximo editorial.